Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar começando, hoje, nesse primeiro vídeo, a estudar o Evangelho de Lucas. Nós vamos estudar todo o Evangelho de Lucas, praticamente um vídeo postado aqui no canal mesmo a cada 2 dias. Vamos ver se fazemos 1 ou 2 capítulos por vídeo. Então, vamos estar numa jornada, para conhecer mais ainda a vida de Jesus Cristo, na visão do evangelista Lucas. Então, é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, um caderno para anotações, tenha marcadores de texto, aqui a gente usa bastante, caneta, algum outro auxílio, que você possa estar usando, para posteriormente fazer uma consulta, e reter maior assim a palavra do Senhor no coração. Então, nós vamos começar pelo capítulo 1 hoje. Antes de entrarmos nele, você pode postar o seu comentário, a sua dúvida em relação ao tema de hoje, e posteriormente a gente está respondendo se ficar algo, se quiser acrescentar algo. É muito importante também dar o seu like, postar ali um comentário sobre o vídeo, e se inscrever se não está inscrito no canal, divulgando essa obra para aumentar ainda mais o alcance dela, alcançando outras pessoas mais. Amém? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, vamos entrar já no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Vamos estar lendo ela pauseadamente, e estamos comentando sobre a mesma, trazendo um entendimento e uma visão que Lucas passa, da história de Jesus Cristo. Então ele começa dizendo assim, no capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo: o prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. E achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. É muito importante também acompanhar o vídeo até o final, pegar o entendimento todo da palavra, e você pode, se o vídeo ficar muito extenso, eu creio que ficará um pouco, você pode ver ele em outro momento mais oportuno, ver uma parte, pausear, ver depois, mas tenha um acompanhamento, porque o estudo recém começa nesse vídeo, mas vamos ter todos os posteriores, para que a gente possa compreender a palavra. Amém? Voltamos aqui ao texto. Nós vamos ver que Lucas, então, ele escreveu para uma pessoa, Teófilo. Mas quem foi Lucas, na história? Nós vamos entender que Lucas, ao decorrer da Bíblia, nós podemos entender que ele foi, naquela época, um médico. Lucas, sendo um médico e autor desse evangelho, ele tem uma visão diferenciada dos demais escritores, porque além de ele ser médico, Lucas ele também foi o único que escreveu um livro bíblico, vamos dizer assim, que não tinha origem abrâmica, ou seja, não era um judeu de fato. Então, portanto, ele tem uma visão um pouco diferente, uma literatura um pouco distinta na forma de organizar o seu conteúdo. Mas a mensagem, claro, é a mesma. Então, nós sabemos que Lucas foi companheiro de Paulo, ele estava entre os apóstolos ali, que estavam pregando ali na pós-ressurreição de Cristo, Então, os fatos que ele traz foi baseado em muito estudo, E ele andou com pessoas que andaram com Cristo. Então, nós podemos entender que a veracidade do seu evangelho é muito grande. O texto que nós estamos começando a estudar aqui traz realmente, de fato, o que aconteceu naquela época, na vida de Cristo Jesus. Como que foi a mensagem que ele pregou e o que ele fez. Lucas, ele tem uma ênfase muito grande ao decorrer do seu evangelho, nós vamos perceber isso durante o estudo todo, nas pessoas mais pobres, nos pecadores, nos samaritanos, nas mulheres e gentil.
Gentios, né? Pessoas que naquela época eram muito excluídas da sociedade. Pessoas que certamente não tinham espaço que os homens tinham, que os sacerdotes tinham, para se expor, para receber benefícios, para receber algumas coisas que somente um grupo seleto de pessoas tinham acesso. Então, pessoas que, como estas aqui, que Lucas tem a ênfase ao decorrer do seu livro, eram muito excluídas. E ele faz questão de mencionar. Eu quero trazer aqui um texto, que eu vou fazer uma leitura aqui, para não falar de todas essas pessoas, porque sabemos que pecadores, né, naquela época eram considerados as pessoas que não tinham um grande conhecimento bíblico, que não sabiam ler, escrever, né? Os estudiosos da época se consideravam muito santos e puros. Então, pecadores eram todos os demais, menos eles, né? Os que tinham o compromisso de passar a palavra, de ensinar os demais, justamente esses se tornavam um nicho na sociedade, um nicho exclusivo de pessoas que eram privilegiadas por Deus. Assim eles entendiam. Então excluíam os pobres, excluíam os pecadores, excluíam as mulheres que não tinham direitos, como hoje tem muitos, graças a Deus. Naquela época, direito algum eles tinham. E os gentios que não eram da sua origem, da sua raça, não eram judeus, israelitas, hebreus. Esses eram excluídos. Mas os samaritanos vamos pegar aqui, né, para poder fazer uma leitura de um texto paralelo, para entender quem que eram os samaritanos. Diz assim, ó: os samaritanos eram um povo considerado impuro pelos judeus. Eles viviam na região de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Então os samaritanos viviam por ali, também tinham origem abrâmica e misturavam isso com outras crenças. E Jesus, ele escandalizou muitos judeus porque ele não rejeitava os samaritanos, como o judeu rejeitou. E por que o judeu rejeitou muito os samaritanos? Os samaritanos, eles surgiram quando o povo de Israel se misturou com pessoas de outros povos e outras crenças. Depois do reino de Salomão, o povo de Israel se dividiu em duas nações, Israel e Judá. Lá em 1 Reis 12 e 20 nós vamos ver isso. Em Judá o povo continuou a adorar a Deus, mas em Jerusalém, em Israel, o povo se virou para a idolatria e misturou a adoração a Deus com outras religiões. A capital do reino de Israel era Samaria. Então nós vamos ver que o povo samaritano lá atrás, na história decorrente da palavra do Senhor mesmo, nós vamos encontrar o povo se misturando com outros povos, mesmo contrário à orientação de Deus. Enquanto que o povo aqui, o judeu, mesmo sofrendo as mesmas intempéries naquela época, ele não abriu mão para se misturar com outros povos, né? Sofreu sim, errou sim, pecou sim, mas seguiu ali, né, com Deus de uma forma que eles chegaram nesse tempo agora se sentindo melhores que os samaritanos, embora tivessem a mesma origem. Então eles acabaram criando um ódio muito grande em relação aos samaritanos. Algo muito semelhante ao que tem hoje o mundo oriental com o mundo ocidental, né? Há um ódio muito grande lá do povo de lá do Oriente, especialmente os islâmicos, né, em relação à religião cristã. Algo que o cristão não tem isso no coração em relação a eles. Então vamos supor que naquela época os samaritanos não tinham esse ódio todo em relação aos judeus, mas os judeus tinham esse ódio. E Jesus veio trazendo muitas histórias, né, inclusive a parábola do bom samaritano, demonstrando que isso estava errado. Amém? Então nós pegamos essa pequena introdução para mostrar um resumo do que Lucas vai tratar ao decorrer do seu evangelho. Amém? Até aqui? Vamos dar sequência, né? Logo então, no versículo 5, ele começa a anunciação de João Batista. Né? João Batista é anunciado, nós vamos ler aqui então, pausadamente, né, uma parte da palavra do Senhor no capítulo 1. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, isso no versículo 5 em diante, acompanhe. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos.
Então nós paramos aqui por enquanto e vamos ver que Isabel e Zacarias, eles eram corretos diante de Deus. Era um sacerdote. Naquele tempo é muito importante frisar isso, ele fazia parte de um grupo de 24, né, de sacerdotes de Abiás, o que nós entendemos que era aproximadamente 5.000 sacerdotes naquela época, um pouco mais talvez do que isso, né? Era uma gama muito grande de sacerdotes, né? E que esses dois não podiam ter filhos. Isso na época era algo muito grave, muito triste, porque o filho significava a sequência da história do nome do homem da família, né? Era uma tradição muito forte, era algo muito esperado, e eles não podiam ter esses filhos, porque já eram até velhos. Mas enfim, era um sacerdote, um homem de Deus, né? E que estava ali agora nesse momento no templo, diz a palavra do Senhor no versículo 8. Então, certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote. Estava trabalhando para Deus mesmo, diante da situação que ele vivia, né, constrangedor de não ter os filhos, ele estava trabalhando para Deus e era fiel a Deus. Nós vamos ver ao longo da história da palavra do Senhor muitas outras passagens de homens que se seguiram fiéis a Deus mesmo diante de uma frustração. Jó, por exemplo, né? Noé, por exemplo, na época em que viveu, né? Então, conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar. E por isso entrou no templo do Senhor. Foi por sorteio que ele foi escolhido. Ou seja, lembra que eu disse que havia em torno de 5.000 sacerdotes? Ou até mais? Então exatamente ele nesse dia foi sorteado, e talvez não fosse mais sorteado outra vez, e talvez não fosse sorteado antes, porque você pega o número de sacerdotes pela missão que eles tinham para fazer ali, e vai ver que era difícil ser escolhido ali, né? Mas naquele dia ali ele foi. E isso é muito importante, porque você vai entender mais adiante outra situação semelhante, a qual a gente pode ver que Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus sabe todas as coisas, não só na vida desses antepassados, mas na minha vida e na sua vida. Deus está no controle, e na hora certa e no momento certo, as coisas vão acontecer na sua vida. Não importa tamanha seja o problema, a frustração, a dor que você possa estar passando, tenha isso no coração. No momento certo, na hora exata, as coisas vão acontecer. Esse era o dia que Zacarias recebeu essa missão, foi escolhido por um sorteio, e talvez não tivesse sido escolhido antes nem depois, não podemos saber pelo volume de sacerdotes que haviam naquela época. Amém? Então, durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, né? Ali dentro do templo, um anjo apareceu a Zacarias, de pé ao lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas então o anjo lhe disse. Houve uma fala do anjo, então, né, a Zacarias. E ele disse assim, ó, no versículo 13 em diante: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Zacarias. O que Zacarias orava? A palavra de Deus não revela. Mas nós sabemos que naquele tempo, duas orações eram muito comuns. Uma delas era orar pela vinda do Messias. Todo mundo orava por isso. Era muito recente ainda, né? Toda a história do povo judeu naquela época, vamos dizer assim, né? Ainda o povo tinha passado por muitas dificuldades, estava passando por muitas dificuldades, e estavam orando para a vinda do Messias. Eles queriam que o Messias viesse logo, né? Numa figura semelhante ao rei Davi, né? Um líder como Davi foi, um rei como Davi foi, e tomasse o poder por força, por guerra, por luta, por batalhas, porque era assim que era naqueles tempos, né? E nós sabemos que o império que dominava aqueles tempos era o Império Romano, embora tivesse uma liberdade religiosa para adorar cada um que era dominado o seu devido Deus, né? Eles tinham que justificar tudo ao império e pagar pesados tributos. Também Cristo foi contra estas coisas, né? E eles, mesmo sendo sacerdotes e grandes líderes, muitas vezes não podiam ser contrários a esse domínio do Império Romano. Então eles tinham que se submeter a certas coisas, mas tinham liberdade para adorar. Então nesse contexto aí todo mundo orava pela vinda do Messias. Então provavelmente uma das orações a qual Zacarias orava era essa. E outra também era pelo possível nascimento de um filho. Se ele não tinha filho e era algo tão desejável, ele conhecia as histórias dos antepassados, que também na velhice ali não puderam ter filhos, mas foram agraciados com Deus.
ele certamente também orava nessa direção. Então ali o anjo, já sabendo as suas orações, Deus já conhecendo as orações dele, disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. No tempo certo, Deus ouviu a oração. Assim é comigo e com você. Nós precisamos estar orando, mas não podemos desistir de orar se a gente vê que a nossa oração não está sendo atendida. Porque ela está sendo escutada por Deus, está sendo ouvida por Deus. Às vezes não é o tempo do Senhor. E não vai ser atendida no nosso tempo. Veja só como a palavra era viva até os dias de hoje, né? E serve para nós imensamente. Então Zacarias aqui diz o anjo que ouviu a oração dele, Deus. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O que nós podemos entender que uma das orações realmente era essa daí, né? Então a sua esposa finalmente terá um filho e será o nome dele João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Veja que muita da santidade que estava presente na vida de João Batista estava em ele estar apartado das coisas pecaminosas do mundo. Aqui a palavra frisa, né, eu estou estudando a nova linguagem, né, a palavra frisa, né, que deve ser afastado de beber vinhos, de cervejas e outras coisas mais. Ele é um homem separado para Deus. Mas veja que ele vem de pai e mãe que já praticavam e já eram fiéis à palavra do Senhor. É muito importante o papel de um pai e uma mãe na educação de um filho. Por mais que Deus o tenha abençoado desde o seu nascimento, a família que ele nasceu também era uma família abençoada. E por mais que não tivesse filhos, o que para muitos naquela época era maldição, Deus não estava vendo desta forma. E os abençoou imensamente no tempo. Tenha calma, tenha paciência, seja fiel a Deus, não o abandone. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Olha só, ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor, ou seja, o Messias. Olha só que maravilha. Ele preparará o caminho para a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quanta bênção recebeu Zacarias naquele momento ali. Além de ele receber a notícia de que seria pai, ele seria pai de um homem que anunciaria a vinda do Messias. E isso já era a profecia do Antigo Testamento se cumprindo aqui. Mas vamos adiante e veja no versículo 18 o que Zacarias reage, como Zacarias reage, surpreendentemente. Então Zacarias perguntou ao anjo, né, retribuiu ao anjo a fala dele e fez uma pergunta. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Olha só. Houve uma dúvida no coração de Zacarias, mesmo sendo quem ele era, mesmo orando, mesmo vendo um anjo, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo um sacerdote, estando ali onde poucos poderiam estar, e ele teve dúvidas em relação ao que o anjo diz. Estou muito velho e a minha mulher também. Mas aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essas boas notícias. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. Mais uma vez, frisa-se o tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o filho nascer. Houve aqui uma espécie, a gente pode entender, de um alerta, de uma punição, de um sinal, algo assim que foi posto ali para Zacarias, para que ele lembre, né, e para que ele possa entender que Deus é poderoso, está acima de tudo, e Deus sabe todas as coisas. E Zacarias ali teve dúvida, duvidou, questionou, perguntou, e quando ele deveria apenas ter ficado em silêncio e adorado a Deus e agradecido ao Senhor por finalmente ter chegado na vida dele aquilo que talvez ele orasse e esperasse há muito tempo. Era tamanha bênção na vida dele que ele acabou não crendo. Às vezes eu e você somos assim, né? A bênção chega, a vitória chega, nós paramos, mas será que é verdade? Poxa, será que é mesmo?
Às vezes nós esperamos tanto algo acontecer e quando acontece parece que não é verdade. Parece que não pode ser verdade, mas é verdade. Deus, ele opera maravilhas, Deus, ele realiza o impossível. Mas a parte que cabe a nós, nós temos que fazer. Zacarias teve que fazer o que cabia a ele. Ele estava no templo, ele era sacerdote, ele era fiel, ele orava. Ele fez sua parte e Deus então entrou com o que parecia impossível. E parecia tão impossível que ele mesmo não acreditou. Seguindo o texto, no versículo 21, né? Lembre de fazer as anotações, lembre de postar o comentário, fazer perguntas, né? Para nós estarmos interagindo, né? Amém? Então, no 21. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Né? Zacarias demorou além do necessário. E o povo ali fora orava e esperava e sabia que algo estava acontecendo. Porque não era normal a demora, né? Então, quando saiu Zacarias, não podia falar. Saiu mudo. Entrou falando, mudo saiu. Algo aconteceu. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo, sem poder falar. Ele fazia sinais com as mãos para o povo. Eu fico imaginando Zacarias, né, com contentamento dentro do seu coração, apavorado, fazendo sinais, querendo falar, e agora não podia falar, não podia testificar, porque duvidou de Deus naquele momento. Então, quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ele disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Né? Aqui fica claro que havia um desprezo dos demais, embora fosse ele quem fosse, né? Por ele não ter filhos, por sua esposa não ter filhos. E aí vamos dar sequência, vamos entrar no capítulo 26, né? Do versículo 26, perdão. O versículo 26 fala sobre o nascimento de Jesus. Jesus Cristo é anunciado. Né? Sempre acompanhe isso na sua Bíblia, né? Sempre anote, sempre marque, isso é muito importante. Né? Então, vamos ler aqui. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, de novo o anjo agindo. Né? O anjo levava uma mensagem para uma virgem, que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, né? Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Né? Também teve uma reação espantosa, mas uma reação um pouco diferente. Ela ficou sem saber o que fazer, ou o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo. O anjo mais uma vez disse: não tenha medo. Como disse também ali, né, para Zacarias: não tenha medo. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Né? Foi Deus que nomeou estas crianças. Porque foi Deus que quis que elas nascessem. Foi vontade do Senhor. Ambos os casos difíceis de se entender às vezes. Né? Mas nós podemos entender quando temos fé e quando temos um relacionamento com Deus. Né? Podemos entender que o agir de Deus aqui foi maravilhoso na vida de ambas as famílias. Ele será um grande homem também e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei. Era o que eles esperavam, o Messias, o rei. Como foi o antepassado dele, o rei Davi. Eles esperavam que fosse como Davi, seria como Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: olha só, isso não é possível, pois eu sou virgem. Né? Mas não foi uma dúvida aqui, não foi um questionamento, apenas ela expressou: isto não é possível porque eu sou virgem. É fato, né? Como é que ela vai ter um filho se ela era virgem? Ela não pode ter um relacionamento porque ela ia infringir as leis do Senhor, e eles também eram ali um casal que cumpria as leis de Deus. Então apenas ela bota no coração uma pergunta: mas e como que isso vai acontecer? Ou seja, ela sabe que vai acontecer, mas ela quer saber como que vai acontecer. Zacarias duvidou, porque eu sou velho, eu não posso. Enfim, mas ali não, ali ela era virgem, era algo assim mais profundo, né? Porque não poderia nascer sem um relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas então o Espírito Santo, diz o anjo, né? E o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Deus Altíssimo a envolverá. Com a sua sombra
Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Porque é filho de Maria, com a permissão do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. E aí entra um dos versículos que é mais falados por aí, né? Que é Lucas 1,37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Meu amado, para Deus, minha irmã, meu irmão, para Deus, eu quero até destacar aqui esse versículo, porque é incrível. Porque para Deus nada é impossível. Veja o nascimento de Jesus, nascimento de uma virgem. Veja o nascimento de João Batista, de um casal já idoso, já numa idade avançada. Veja outros tantos milagres que Deus realiza ao longo da palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas vai entrar nos pobres, nos pecadores, nos samaritanos, nas mulheres, nos gentios, realizando e operando maravilhas. Para Deus não é nada impossível. A minha causa e a tua causa, seja ela qual for, para Deus não é impossível. Nós só temos que entender o tempo do Senhor nas nossas vidas. E enquanto o tempo desse milagre não chega, manter-nos firmes e fortes na palavra do Senhor, em oração, em jejum, em leitura bíblica. Esse estudo aqui é uma parte que você faz aqui com Deus, mantendo-se fidedigno à palavra do Senhor. Mas há outras coisas que precisam ser feitas, que vão além desse estudo. Uma delas é orar, outra é jejuar, outra é buscar justamente se entrosar com estas pessoas que são desprezadas nos dias de hoje, levando a elas uma palavra, um carinho, um abraço, uma necessidade básica, suprindo esta necessidade. Há tantas coisas que nós podemos fazer para o reino de Deus, para nos mantermos conectados com o Senhor. E esperar com paciência o tempo certo de Ele trazer as coisas certas para as nossas vidas. Chegou o tempo de José, chegou o tempo de Maria, chegou o tempo de Isaac, né? Chegou o tempo de Isabel, perdão, de Zacarias, e chegou na vida deles. Amém? A palavra não diz, mas claro que José e Maria tinham também tribulações, dificuldades na vida, mas eles eram fiéis ali ao Senhor. Amém? Então Maria respondeu: eu sou sua serva, Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Ou seja, faça a sua vontade seja feita. É isso que nós temos que dizer ao Senhor. Senhor, por mais que pareça difícil, impossível, por mais que até muitas pessoas não acreditem, a sua vontade, ela tem que ser feita nas nossas vidas, seja ela qual for. Não vamos fazer como Jonas e vamos partir para o lado oposto da onde ele deveria ir. Ele tinha que ir para Nínive e foi para Tarsis. Não, se Deus falar, se Deus se aparecer, não vamos temer, né? Porque nós temos que estar preparados para ouvir a voz do Senhor quando ela se manifestar nas nossas vidas. E pode ser que venha com algo que nós não estejamos preparados, surpreendente. Vamos obedecer apenas, né? Então aí a sequência da história vai entrar no versículo 39, estamos partindo já para o final desse estudo, né? E que foi apenas a introdução, lembrando que nós vamos postar a cada 2 dias, né, a sequência. Então acompanhe, nós estamos apenas introduzindo a história, né, mostrando apenas o que Lucas vai escrever. E aqui ele quer detalhar muito, né, e focar muito no nascimento milagroso do nosso Senhor Jesus. Quer mostrar que o Messias vai vir, quer mostrar aqui que há uma profecia que se cumpriu ali no nascimento e anunciação do Messias através de João Batista. Nós precisamos entender que está começando aqui a história. Lucas está pegando ali o início, desde a parte onde João Batista, né, vai preparar Cristo, né? Ele não retrata muito antes ali o que aconteceu, porque de fato ele quer focar na ação de Cristo, né? Amém? Assim como os demais evangelistas, né, também, né? Então eu sou uma serva de Deus, né, como já disse, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E onde foi embora? Maria então visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, né, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é mais abençoada de todas as mulheres. A criança que você vai ter abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Já ali já se sabia entre eles, né, quem eram aquelas crianças.
porque afinal de contas a vinda delas já era milagrosa desde o começo da gestação de ambas. Então elas sabiam bem quem eram as crianças que elas estavam esperando. Quando ouviu você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Aí chega a canção de Maria, que vai do versículo 47 ao 56, né? Uma canção de agradecimento de Maria, de reconhecimento, de contentamento. Eu creio que nós todos, em algum momento da vida, devemos parar, né? E orarmos a Deus em forma até de louvor, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, tem feito nas nossas vidas. Se você ainda não consegue reconhecer algo, pare e pense, né? Que ainda talvez não seja o tempo, mas que esse tempo vai chegar de você agradecer. Então agradeça a Deus por outras coisas. Agradeça pelas próprias dificuldades e tribulações. Porque o simples fato de você estar passando por isso significa que você pode crescer em cima dessas tribulações e dificuldades e não passar mais por isso, não. E em cima disso vai vir só bênção. Agradeça então a Deus por todas as coisas. A todo momento glorifique e louve ao nosso Senhor, porque Ele é digno disso e tudo está no seu controle. Então tudo que está passando na minha e na sua vida está no controle de Deus. O tempo das coisas vai vir. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Nós estamos então partindo para o final e vamos ver que após o cântico, né, o nascimento de João Batista de fato chega. Chegou o tempo de Isabel ter a criança. Diz no versículo 57. E ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar de grande bondade do Senhor para com Isabel, né? Ali já é um grande testemunho do poder de Deus e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava no 8º dia, vieram circuncidá-lo, ou seja, cumprir a lei, né? Fazer com que o menino realmente seja gerido por dentro da lei. E queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Não, mas a sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Né? Vamos até grifar aqui, né? O nome dele vai ser João, porque quem deu esse nome a ele foi Deus. Era normal, né, que o filho recebesse o nome do pai naqueles tempos. Inclusive o primeiro filho, né? Ainda hoje tem muitos que têm isso no coração de colocar o nome seu, né, e eu chamar de, por exemplo, fulano de tal, Júnior. É uma tradição que já vem há muito tempo e era algo assim que expressava um carinho muito grande e um amor e um respeito muito grande pelo filho que daria sequência àquele homem, mas aqui nesse caso não. O nome dele será João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai. Olha só. Então perguntando o que ele queria pôr no menino o nome, porque todos esperavam que o pai dissesse, o pai já estava mudo ainda, dissesse, não, ele vai se chamar Zacarias. Não, olha só, Zacarias pediu uma tabuinha de escrever, ele escreveu o nome dele é João, e todos ficaram muito admirados porque ele disse isso, porque ele não disse que o nome do filho seria Zacarias, e sim João. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Amém? Grifamos aqui. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Foi nesse momento que ele reconheceu, então, que Deus realmente, de fato, tinha cumprido tudo que ele havia falado, e inclusive ele demonstrou um respeito ali por Deus tamanho, e dizendo, não, ele não se chamará Zacarias, ele se chamará João, como quem diz assim, não, eu sei que foi Deus que me deu, eu sei que foi Deus que concebeu, e a ele eu dedico tudo, porque foi ele que me deu. Às vezes foi Deus que... às vezes nós reconhecemos que Deus nos deu certas coisas, mas paramos por aí. Nós devemos continuar agradecendo a Deus e não virar as costas para o Senhor, não retroceder, porque se Ele nos deu, mas Ele também pode nos tirar. Veja o povo no deserto, aqui eu parto para o final, o povo de Deus saiu do deserto da escravidão, caminhou por ali, reclamou, murmurou e não entrou na terra prometida. Deus dá, Deus tira. Então, tenhamos cuidado e tenhamos a certeza que precisamos não somente agradecer, mas precisamos dar manutenção, né? Tudo que nós não recebemos manutenção acaba se extraviando. Assim também é com as coisas do Senhor. Recebemos de Deus, precisamos cuidar. Aqui poderia João Batista dizer, não, ele vai se chamar Zacarias. João Batista não, Zacarias poderia dizer, ele vai se chamar Zacarias. Mas não, ele vai se chamar João Batista, porque foi Deus que assim ordenou. Respeito, reverência ao nosso Senhor.
Ele sempre teve isso, embora tenha duvidado ali, ele entendeu e foi reconciliar-se com Deus. Então ele voltou a falar. Os vizinhos ficaram com muito medo também, olha, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Se espalhou a notícia. Todos os que ouviam essas coisas pensavam nelas e perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com eles. Eles tinham visto Zacarias entrar no templo e sair mudo. Viram um filho nascer na velhice e agora viram Zacarias voltar a falar quando ele determina que esse filho não se chamará Zacarias, mas sim se chamará João. Eles estão vendo aqui Deus agir. E a profecia de Zacarias, então, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. E ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo. Ele dá a liberdade, enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas, as profecias se cumprindo. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. É promessa. Disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados, lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-los sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. Oh, glórias a Deus! Irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho dele. João Batista preparará o caminho do Messias. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz. E no versículo 79 diz assim: e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, na sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Terminamos o capítulo 1 com o versículo 80. O menino cresceu, ficou forte de espírito, viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Lucas se detém a falar então aqui, que o menino cresceu, ficou forte no espírito, viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então o menino cresceu na presença do Espírito Santo de Deus, viveu apartado das maldades do mundo no deserto. Nós sabemos o que simboliza um deserto, que nós possamos tomar esse primeiro capítulo, e nos motivar a seguirmos estudando os posteriores. A palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa e vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Eu creio. Permaneça comigo nos próximos estudos, Não deixe de comentar estes versículos aqui, Traga a sua opinião, traga a sua experiência, traga a sua vivência com Cristo, traga algo edificante para que os demais possam também receber algo mais da palavra do Senhor. Participe e interaja. Vamos encerrando aqui, agradecendo já de imediato por teres participado aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém.